Fala, rubro-negros! Vamos ver nossa vitória pela Copa do Brasil lá na capital do Maranhão contra o Botafogo da Paraíba. Joshua, cria do ninho, decide e faz o gol da nossa vitória. Placar magro, mas já é o suficiente para a gente voltar pro jogo de volta, lógico, redundância, e concluir a nossa classificação para a próxima fase. Vamos passar fácil, como sempre, né? O Flamengo, ele tem nome e tem uma camisa pesada. Vamos ver aqui um corte do troca de passe, crédito de imagem, Sport TV, Grupo Globo, link abaixo na descrição. E, antes de mais nada, se inscreva no canal SR Fla para ajudar a gente. Ative o sininho de notificações e meta aquele dedo no like, porque ajuda muito nossos trabalhos e colabora bastante. Vamos ver aqui o que eles têm a dizer, Alex e todos em companhia. Bora lá. Aconteceu hoje a vitória do Flamengo sobre o Botafogo da Paraíba. O Flamengo venceu por 1-0 com um time alternativo, né, Mansur? Eu achei o jogo tranquilo, dominado pelo Flamengo com uma certa tranquilidade. Sim. O jogo foi todo ele dominado pelo Flamengo. A questão da demora do gol, ela tem um pouco a ver com algo que que era o problema do Flamengo. Que é uma questão do elenco, né? Assim, como o Flamengo não tem substitutos para os seus meias ofensivos, jogadores que em geral resolvem com o último passe, mais próximo da área, com mais criação, mais perto da área, ele termina por acumular atacantes com características de um jogo mais vertical, de condução de bola, de velocidade. Nos momentos em que, especialmente no início, o jogo foi o Flamengo contra um bloco defensivo muito baixo defendendo a área, era natural que em termos de articulação o time sentisse um pouco. O Botafogo da Paraíba é um time que tentou em alguns momentos sair por baixo construindo. E aí tinha muito problema com a pressão ofensiva. No início do jogo, principalmente, né? Com a pressão ofensiva do Flamengo. Aí o Flamengo recuperava e até tentava encontrar a defesa desarrumada. Aos poucos ele começa, entre aspas, saltar o gol que o Michael perde, o Flamengo, né? No primeiro tempo, perdida pelo Michael. Aos poucos o Botafogo começa a saltar a pressão do Flamengo, ou seja, jogar bola longa para não enfrentar essa pressão. E aí o Flamengo tinha que construir contra uma defesa colocada atrás. Só que em alguns momentos, quando ele fazia essa bola longa, ele posicionava um pouco mais de jogadores à frente para tentar duelar por essa bola longa. Quando o Flamengo retomava, começou a encontrar alguns espaços para os seus jogadores de mais velocidade acelerarem. E aí o Flamengo criou as melhores oportunidades do primeiro tempo, nos raros momentos em que ele não enfrentou um muro colocado ali atrás. Ele pôde acelerar um pouco mais. Veio o segundo tempo, o panorama não mudou tanto. O que aconteceu foi que o Felipe começou a fazer algumas trocas. Já primeiro ele colocou o Juninho para tentar ter mais jogadores na área, tanto que ele coloca o Luiz Araújo para o lado esquerdo com o pé natural, apostando que ele fosse ao fundo para cruzar, né? Porque ele teve por um momento Juninho e Bruno Henrique juntos na área. Depois aí ele colocou Gerson, colocou Everton Cebolinha, tentando ampliar um pouco o jogo, colocar alguns jogadores mais que são da base titular, a chance que teve o Juninho da base titular, e até que entrou o Joshua, né, que acabou sendo o jogador do gol da vitória. O jovem da base, né? Jogador da base, foi jogador do Felipe Luiz na primeira parte da passagem do Felipe Luiz pela base do Flamengo, no Sub-17, que é a primeira parte de 2024, e aí só o lance do gol. Cruzamento, o Juninho cabeceia e o goleiro bola sobrou pro Joshua. Porque foram 9 bolas no gol do Flamengo, né? O jogo o tempo todo foi assim, quando sai o gol, né? Quase um ataque contra a defesa. Com uma certa tranquilidade. Nem sempre com tantas chances tão claras, mas chances suficientes para o Flamengo ganhar por mais do que 1-0. Esse é o lance do gol do Juninho que estava impedido. Ele jogou, o Joshua, voltando ao Joshua, ele jogou no Sub-17 com o Felipe Luiz. Ele tem números na base que impressionam pela quantidade de gols, né? É até interessante, no momento em que o Flamengo... Você percebe o cheiro, né? A gente fala do cheiro do gol, o Sobe já faz gol no primeiro jogo desse jeito. Tem isso, né, Alex? Como é que pode? A gente brinca direto no elenco, a gente brinca e nem vai perto lá porque você não tem cheiro de gol, cara. Passa lá no Duty Free, compra um perfume, a gente sabe, eu brincava assim. E o menino Sobe já faz um gol sobrando desse jeito, você percebe que o cara, a bola procura ele, né? Já dá um recado pro treinador, né? Vamos sobre E jogar no campo da maneira que foi, o campo, um bom gramado, com grama, um pouquinho mais alta, né, do que o jogo. Só citar que o jogo foi no Maranhão, né, em São Luís, no estádio Castelão. Um pouquinho mais alto e seco, isso atrapalha bastante também quem está acostumado a jogar no campo mais rápido. Tá aí, ó, a gente vai vendo as finalizações. Esse é o gol, né? Isso. Mas o Flamengo finalizou bastante e teve muito volume de jogo que não conseguiu converter em gols, né? O gol do Michel.
do Michael. Não pode errar. Sim, não é ele tentou colocar, né? Ele tentou tirar. Não pode errar. Só que tiveram outros momentos. Olha, acabou defendendo. O Felipe Luiz falou sobre esse problema aí da finalização na coletiva. Vamos ouvir um trechinho. Fizemos um jogo com muito volume, muita posse, criamos muitas chances e faltou fazer o gol. Faltou colocar a bola para a rede. E hoje era um daqueles dias assim que o brilho, né, na frente do goleiro estava apagado. Mas continuar trabalhando, continuar assistindo para poder evoluir nesse aspecto aí que os jogadores sabem, porque eles mesmos são os que mais se cobram e mais ficam doloridos quando erram gols, com uma oportunidade de fazer o que é mais bonito no futebol, que é fazer um gol e comemorar com a torcida quando eles não fazem. Eu sei que eles ficam sentidos e hoje todos eles do ataque tiveram chances e no final só quem fez foi o menino da base, né? Então vamos continuar evoluindo nesse aspecto. O campo realmente sem palavras, sem condições, mas prefiro olhar para onde eu controlo, que é a minha equipe, e agora pensar para frente. Olha, Felipe criticou o campo que você estava falando, Alex, que o campo não parecia legal. Ele falou de lá, quem está errado sou eu, e deu, mas lógico que atrapalha a maneira do campo, atrapalha, né? Às vezes é grama velha que tá ali alta e a gente daqui da televisão você vê uma coisa, então para ele falar assim, realmente o campo atrapalha bastante, até na parte física, porque tem um desgaste diferente. Gramado é fundamental, precisa ter gramado bom, gramado ruim, atrapalha jogo, é uma praga brasileira, né? Agora, saindo do campo que vai em volta, né? É sempre muito bonito quando você vê que alguns clubes brasileiros nacionalmente conseguem provocar, né? Desde a chegada do Flamengo em São Luís, as ruas ao redor do aeroporto completamente tomadas de gente, uma mobilização que é muito impactante. Que raramente vai conseguir vir aqui para ver um jogo. E a arquibancada abarrotada, né? Do estádio com um calor na recepção ao time, daquela ansiedade mesmo de ver o Flamengo jogar, é muito bonito. Assim, o que a gente viu em termos do fora do campo foi muito, muito chamativo. Mais uma coisa legal que a Copa do Brasil tem, né? Porque leva os times para lugares onde remotamente eles vão. Por outro lado, assim, a lamentar que o torcedor do Botafogo, da Paraíba, o torcedor de João Pessoa, que provavelmente ao longo do ano deposita na Copa do Brasil, nesse momento da história do clube, a chance de ver um dos grandes clubes do país, das grandes marcas nacionais, indo jogar lá, ficou privado disso, porque o clube vendeu o mando de campo. Boa, olha só, antes do jogo, o diretor de futebol do Flamengo, José Botto, comentou sobre a negociação do clube com o Jorginho, do Arsenal. Vamos ouvir o que ele falou sobre isso antes da partida. Não sabia dessa notícia, falo com o Boto todos os dias, nunca me falou nada disso. O Jorginho não é do jogador do Flamengo, é do Arsenal e, portanto, não posso falar de jogadores que não pertencem ao Flamengo, né? Mas um grande jogador, um grande respeito por ele e é bom que o Flamengo esteja olhando esse tipo de jogador de alto nível para poder melhorar ainda mais o nosso elenco, mas no momento eu não sei nada. Então, gente, Felipe Luiz estava comentando sobre o que disse, né, o diretor de futebol José Botto antes da partida. Botto não passou bem e o Felipe coisou. O erro não é nosso aqui. Eles são a mesma pessoa, acho que é isso. Tô brincando. Né? É o Felipe comentando sobre o que José Botto falou sobre a chegada do Jorginho, é um jogador muito esperado no Flamengo. E a expectativa mas a expectativa é que ele venha no final da temporada europeia. Mas é um jogador que vai somar bastante seria pro Flamengo. Muito legal ver esse nível de jogador vindo pro Brasil realmente, valorizando trazendo muita coisa que eles viveram, acrescenta muito pro ambiente dos clubes, mentalidade do futebol brasileiro, esse tipo de jogador para cá. Jogador que viveu a elite do jogo durante muitos anos da carreira, né? Vive a elite do jogo. Então, é difícil você não olhar para ele e não ter Ele se lesionou agora, né? Tá fora dos jogos do Arsenal nessa reta final de temporada, já são 4 ou 5 jogos que ele está fora, mas assim, é difícil você não olhar para ele estando saudável bem e não imaginar um grande impacto, né, no futebol brasileiro, porque é uma trajetória sempre num nível muito alto. E às vezes o pessoal fala assim, mas tá lá no final da carreira. Cara, ele saiu muito cedo, tanto que jogou pela Itália e tal, mas, cara, todo brasileiro que tá lá fora, ele quer também ter sucesso, ele quer participar desse Brasileirão, ele quer ser conhecido, ele quer produzir algo aqui, e é interessante, esse nível que ele atingiu vindo para cá,
Ixi, a gente tem que torcer para que aconteça. E jogou em competições que tem uma leitura tática, que os jogadores de meio campo têm que ter uma leitura tática muito apurada, né? Futebol italiano, agora na Inglaterra, então a expectativa é muito alta. Quando esses jogadores voltam para o Brasil, a gente percebe nitidamente como eles têm uma leitura muito mais apurada do jogo e conseguem contribuir. E esse tipo de jogador que não jogou aqui, mas consegue, eu falo, ele quer provar isso daqui. Sim, volta ainda jogando em alto nível. Lógico, ele saiu daqui, ninguém conhecia, foi conhecido lá fora, mas jogaram um Brasileirão, eles estão lá fora, eles assistem, né? Dá essa vontade. É verdade, acho que vai ser um jogador que vai somar. A expectativa é que o Jorginho chegue antes da Copa do Mundo de Clubes, para reforçar o Flamengo. Tem uma janela, os clubes que vão disputar a Copa do Mundo de Clubes têm uma janela para inscrição de jogadores para o torneio. Tem uma janela lateral. Excelente, muito bom. Vamos ver aqui um corte do depois do jogo, um programa do Band Esporte, beleza? Crédito de imagem aqui é ao Band Esporte, o link também se encontra na descrição e vamos conferir. Ele está fazendo um bom trabalho, ele pega simplesmente o Flamengo no próximo domingo no Mineirão. Bom jogo, bom teste para o Cruzeiro do Léo Jardim. E o Flamengo que fez uma viagem longa, jogou no Maranhão, a gente vai ver agora, a gente vai falar do Flamengo, mas poupou quase todo mundo, né? Poupou o time inteiro. O Flamengo, o Cruzeiro usou mais jogadores. Só que aí não tem viagem. E essas coisas são compensatórias, sabe, Tomás? Às vezes, você vê, o time jogou, os caras jogaram 90 minutos, o outro não. Só que o que jogou 90 minutos vai dormir em casa, hoje já está em casa dormindo agora, já tomando chazinho com a família. Sim. E o outro está indo para o aeroporto pegar avião. Às vezes você fazer uma viagem, e aí depois você vai ter que fazer outra, né, para chegar em Belo Horizonte. Fazer as viagens é mais cansativo para o jogador do que propriamente jogar. Sem dúvida. 90 minutos, né? Sem dúvida. Bom, Flamengo próximo adversário do Cruzeiro no Brasileirão. Flamengo assunto do depois do jogo agora. O Flamengo garantiu vantagem mínima contra o Botafogo da Paraíba. A partida foi mais do que especial para a jovem promessa do Ninho, Caio Joshua. O jogador, além de estrear hoje pelo Flamengo, foi o responsável por esse lance aí que você está vendo. O único gol da partida. Era a festa do menino de apenas 17 anos. Isso deve ser bom demais, né? Isso deve ser bom demais. Meu Deus do céu. Nenhuma dúvida, né? Vestir a camisa do Flamengo, mesmo na base, já deve ser um motivo de orgulho que muitas vezes, infelizmente, os jogadores com essa idade, 15, 16, 17 anos, vão se acostumando com isso, sabe? Vão perdendo, vão deixando de entender a importância disso. Claro. Até pela mudança do próprio futebol e muitas vezes esses meninos nem são da cidade, são repescados lá a 4 mil quilômetros de distância e não tem uma identificação com o clube. Olha esse gol perdido pelo Michael. Lembrando que esse jogo foi no Castelão, em São Luís. Exato. Do Maranhão, não o Castelão de Fortaleza. O Castelão do Maranhão. São Luís. E aí o cara vestir a camisa do Flamengo já é uma coisa incrível. Agora fazer um gol, vestir pela primeira vez, fazer um gol da vitória, né? É para não esquecer nunca mais, né? A vida dele muda a partir de hoje, do Joshua. Foi um jogo em que o Botafogo da Paraíba, treinado pelo Antônio Carlos Zago, passou o jogo inteiro se defendendo, natural, tinha que ser assim mesmo. E o Flamengo atacando, com o time reserva, depois foram entrando alguns titulares, entraram no segundo tempo o Gerson, enfim, entraram alguns protagonistas. Matheus Gonçalves, Everton Cebolinha. Esses entraram ao mesmo tempo, né? Além do Juninho, né? Exato, além do Juninho. E, obviamente, era um jogo para o Flamengo ter vencido com muito mais facilidade. Sim. O goleiro do Botafogo foi bem, as chances acabaram nos transformando em gols e a vitória foi magrinha. O Botafogo vendeu esse mando aí, então o estádio estava lotado de flamenguista lá em São Luís do Maranhão. Uma pena para quem... eu não gosto da coisa da venda de mando, tá? Mas nesse caso em especial, é uma pena para quem mora na Paraíba, né? Para quem é de João Pessoa, porque o Botafogo é um clube da capital paraibana, é um clube grande da capital paraibana. E por que a Paraíba não pôde ver o Flamengo, né? Porque uma coisa é, sei lá, um time empresa, um clube empresa, Tem tanta torcida. Qualquer um aí, vamos pegar um exemplo, os Retrô. Os retrôs da vida, exatamente. Exatamente. Um clube novo, recém-criado e que vai jogar lá no Maranhão, porque sabe que se jogar no seu estádio também não vai ter ninguém, né? Então, o Botafogo da Paraíba não era o caso, né? O Botafogo da Paraíba
Ele poderia ter vendido o mando e ganhar e feito dinheiro vendendo o mando em João Pessoa, né? Vende o mando por algum empresário local ali, sei lá, alguma coisa assim. Então privou o povo paraibano, que é flamenguista em sua maioria, de ver o Flamengo de perto. Possivelmente o mando do segundo jogo, né? Você deu essa notícia? Pois é, tô vendo aqui que até fui checar, vai ser no Maracanã mesmo. Mas não vai. Maracanã, e não em Manaus. Foi só a ida mesmo. Imaginava. É isso? É só a ida que foi vendida. Bem, é isso aí, pessoal. Você viu 2 cortes, Sport TV e Band Esporte, resume tudo como foi a nossa vitória lá em cima. A gente produziu bastante como sempre e aproveitamento de finalizações continua sem Pedro abaixo. Só o Pedro para elevar esse número. E a gente produziu muito, cara. Perdemos muito gol. Vai continuar nesse marasmo. Mas o Juninho, uma hora, ele vai desencantar. Porque o gol foi por causa dele também. Cabeceou, sobra pro Joshua, a joia da casa. Cria do ninho. Vai lá e faz o nome dele. Tomara que seja mais um Pedro, hein? Que tenha o cheiro do gol. E vai lá, mano. O cara tem oportunismo. Foi lá e fez. O que é o dia? Quando é o dia é daquele jeito. A gente produziu muito, perdemos muito gol. Michael perdeu gol. Luiz Araújo perdeu gol. Juninho. Enfim, todos. A nossa zaga, enfim, não tem muito o que falar. Que jogou, não teve trabalho. Foi um jogo de uma nota só. O time, a gente só jogou lá na... Tava um roteiro, aquele básico. A gente sempre lá em cima é time pequeno, a gente é maior. E, enfim, isso tudo indica como que vai ser o próximo jogo, né? Na nossa casa. Felipe Luiz reclamou primeiro do gramado, né? A gente via, para quem tava assistindo, tava muito seco e alto, muito fofo. É tão tal que teve uma hora que o Plata ele foi finalizar. Não foi só o Plata, entre outros. Finalizava dela, sinal que estava muito fofo. Batia, ela subia muito alto. Quem pegou de fora, não lembro. Você via para quem tava jogando. E a bola vinha muito pererecando. Isso é sinal o quê? Que a grama estava contribuindo para o jogo ficar péssimo. Mas enfim, a gente conseguiu uma vitória magra, 1-0 já é o suficiente. Obriga o time lá no Maracanã vir para cima, para ter que buscar o placar. E aí o que acontece? A gente vai lá e define e é fácil. Isso aí, a próxima fase já está no papo. Agora é pensar no Cruzeiro, já agora no domingo às 18h30. E a gente vai continuar na ponta, ganhar. Vai encontrar quem? Gabriel e Fabrício Bruno. Vamos lá para cima, vamos ganhar fácil lá dentro. Com aquele roteiro de sempre. Para cima, um jogo de um time só. Flamengo em cima do Cruzeiro e ponto. É nóis. Mas enfim, se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e meta o dedo no like para ajudar a gente. Compartilha, comenta. Tamo junto. Saudações rubro-negra.